gente! Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor. Estamos aqui de novo numa segunda chuvosa, né? Como tem chovido, né? Mas nós temos que dar graças a Deus, o que Deus faz é bom, né? E também tá calor, né? Apesar de estar chovendo, tá abafado, né? E temos que graças a Deus do dia, né? Agradecer a Deus do dia, pelos bênçãos que Deus nos concede, o livramento, né? Deus se fortalecendo, amém? E estamos aqui hoje, né? O Salmo 91, como eu falei, segunda o Salmo 91, quarta o Salmo 23 e sexta-feira o Salmo 121, né? É importante, às vezes as pessoas têm uma superstição, né? A maioria das pessoas tem uma mania de deixar o Salmo aberto em casa, né? Principalmente o Salmo 91, como se Deus vai proteger a casa de alguma coisa que venha a música para sua casa, do livramento. Não, isso é uma superstição. Isso é como se fosse uma coisa mística, né? A Bíblia não é mística, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é verdadeira, né? É o próprio Deus vivo, né? Então você quer ser protegido por Deus? Ouça a voz do Senhor, guarde a palavra de Deus no seu coração. Isso é a verdade, isso é a proteção sua. Guardar a palavra, obedecer a Deus, né? E ouvir que Deus está falando, isso sim, se você estiver fazendo com que o Senhor seja a sua morada, né? Fazendo Deus sua morada, então você está protegido pelo Senhor, você confia na palavra de Deus, você coloca o Senhor como seu refúgio, sua fortaleza, então Deus é sua, você está confiando no Senhor, né? Então Deus é a sua morada, então a proteção vai vir. Claro que você vai passar pela luta? Vai, mas o Senhor vai te dar o livramento, vai te dar força para enfrentar a dificuldade, né? Então é importante isso, não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 e não orar, não, como se aquilo fosse criar uma superstição, né? Porque o Salmo é um Salmo poderoso, é um Salmo de livramento, né? É um Salmo de buscar o Senhor, né? Quando o salmista fez, porque uns falam que foi Davi, os estudiosos estudaram, outros falam que foi Moisés, mas não tem assim um autor que fez um Salmo, né? Mas uma coisa que é importante, os Salmos eram para fazer com que as pessoas decorassem mais fácil as orações, e também era uma forma de poética de agradecer a Deus, de falar os feitos de Deus e a força que vinha do Senhor, os livramentos que Deus dava, e era muito mais fácil para eles decorar o Salmo, né? Eles salmodiavam, cantavam, né? Tipo, poesia, o Salmo, porque era muito mais fácil deles de decorar, né? E cada salmista que fazia um salmo, alguns autores, eles sempre falavam do salmo como se fosse uma forma poética, o que Deus representava, o que Deus fazia, qual era a força do Senhor, o que Deus poderia fazer na vida deles, a confiança que eles buscavam no Senhor. Então é muito importante o salmo, era uma oração, você fazer com fé. Já falei para vocês que eu passei uma situação difícil na minha vida, e eu comecei a clamar o Salmo 91, tinha uma coisa muito ruim assim na minha vida. E eu comecei a clamar o Salmo 91, e aquele negócio estava no meu coração, uma coisa ruim, um ódio, uma coisa que veio em mim, e aquilo foi embora. Então é importante o poder da oração. Aí não pode deixar de orar jamais, que a oração tem força. Então, toda vez que você está passando uma dificuldade, se você está muito irritado, se você está muito nervoso, muito preocupado, ore ao Senhor. Porque alguma coisa está te incomodando, está te perturbando você, para você não ter paz, porque a nossa paz está em Cristo, amém? Jesus fala que Jesus, ele sai todo o entendimento, né? O Senhor, né? Então a paz do Senhor, ele sai todo o entendimento, então é o Senhor que traz paz para o nosso coração, né? Que a paz de Deus, que sai todo o entendimento, guarda nosso coração, a nossa mente, para estar voltado com o reino de Deus para Cristo, né? Então é importante nós ter paz, né? A paz vem de Deus, não é de nós. É Deus que nos traz paz. Então não é nós que temos paz porque eu não brigo com meu vizinho, que eu faço direitinho, não. Essa paz não. A paz de Deus é uma paz que você pode dormir tranquilo, sem preocupação. Saber que a sua vida, a sua família está na mão de Deus. É essa paz todo dia, cada um de nós que tem fé em Deus, sai de casa para trabalhar, tem os seus compromissos, mas volta para casa tranquilo, sabe que Deus está cuidando. Você colocou a sua vida, desde que você acordou, agradeceu a Deus, na mão do Senhor. É essa paz que nós precisamos. É essa paz que você está sempre buscando, e está sempre debaixo dessa paz, que é o Senhor, né? Fazendo que o Senhor seja a nossa morada, né? Nós precisamos habitar na casa do Senhor todo dia, amém? Aleluia? Então essa é a paz que nós queremos ter, na presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe você, receber a palavra do Senhor. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. O meu canal é Menina dos Olhos de Deus. Ative o sininho de notificações, dê um like, comente, compartilhe. Gente, é muito importante. Eu tô falando sempre para vocês que é importante, porque tudo que a gente fala de Deus não é uma coisa que você pode deixar de lado. Deus, ele tá vendo, né? Por mais que vocês
faça, hoje Deus está vendo o que vocês estão fazendo, né? Vocês não estão me rejeitando a mim. Toda vez que eu falo de Deus, eu estou falando de mim, da minha vida. Eu estou falando de Jesus, estou falando de Deus, né? Vocês não estão me rejeitando, vocês estão rejeitando a Jesus, a Deus. Se lembre disso, vocês não estão me rejeitando, vocês estão rejeitando a Cristo, amém? Não é eu, estou aqui para falar de Deus. Se Ele me chamou para falar do amor dEle, o que Ele fez na minha vida, o que vem fazendo na minha vida, é para passar para você que Deus Ele é muito bom na nossa vida. E quando você coloca a sua vida na mão dEle, mesmo diante das lutas, dificuldades, você vai passar. Não existe negócio de crente blindado, não existe crente não é blindado, né? Porque Deus Ele permite que você passe por dificuldade, luta e situação. Mas só que o Senhor vem para proteger em vez de fortalecer dentro da situação. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele peleja para nossas guerras, não é nós que precisamos pelejar. Ele não vai que essa batalha não precisa pelejar porque Ele pelejará por nós. Então vai ter que pelejar. Então Ele vai pelejar se você confiar no Senhor. Agora, se você quer agir por si mesmo, com a força do teu braço, você vai levar as consequências das suas escolhas, das suas guerras sozinho. Quer guerrear sozinho? Você vai, Deus deixa ganhar. Aí você vai ver o que vai acontecer, né? Sem Deus não podemos ganhar, porque só com Deus somos nós que vencedores, amém? Glória a Deus. Então receba essa palavra já confiando no Senhor, amém? Bom, e hoje foi tão interessante que quando eu acordei de manhã, eu falei, meu Deus, eu tô estudando Isaías, né? E aí eu pensei, vou voltar em Isaías. Aí eu vi no Facebook uma palavra de Isaías, né? E essa palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje falou Isaías, uma coisa muito importante, que o Isaías, ele, no versículo 40, no capítulo 49, fala, que o Senhor falou para mim hoje, essa palavra foi muito forte. Eu acho que deve tentar procurar essa palavra, que eu já tinha postado anteriormente num vídeo aqui, mas eu não quis postar o vídeo hoje, porque como é segunda-feira, tem que fazer tudo certinho conforme a vontade de Deus, né? Postar a palavra mesmo, né? A segunda é o dia que eu tenho que escrever a palavra de Deus, né? Então, aqui fala Isaías 49, o Senhor falou que é prometida a restauração de Israel. Aqui é uma promessa de restauração de Israel. A gente sabe que a história de Israel aqui, Isaías fala, como assim, sabe que o povo foi levado para o asilo por desobediência ao Senhor, né? Você sabe que isso é começar a idolatrar, casava com as pessoas, casava, se descasava, como está acontecendo hoje em dia, né? Não ouviu o Senhor, ficava idolatrando os deuses, prostituiu, aquilo que não agradava a Deus. Então a ira do Senhor foi sobre o povo. Então a gente sabe que aquela história que o rei da Babilônia foi lá, invadiu lá, levou o povo para Israel, né? E os filhos de Israel foram desfiliados por toda a terra, né? Então isso é porque Deus não gostou, não se agradou do seu povo. Quando o povo não faz a vontade de Deus, desobedece a Deus, a gente sabe que vai ter as consequências, né? Então aí o Senhor fala assim, Isaías já no versículo 1, diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da sua salvação. Mas qual foi o tempo que Deus aceitou, que foi aceitável, que Deus socorreu o povo? Lembra lá no deserto, lá no Egito? Quem é que socorreu o povo lá, tirou o povo do deserto, do Egito? Que levantou Moisés? Foi Deus, ele foi salvar teu povo, olha só. E guardei e farei mediador da aliança do povo. Ele salvou o povo, ele guardou também o povo, né? Ele fez uma aliança com o povo. Restaurou a terra e repartiu herdades assoladas. Quer dizer, Deus repartiu a terra, né? Ele repartiu como herança para o povo, tudo certinho lá, né? E para dizer aos presos, para dizer aos presos, sai, e os que estavam em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e todos no alto desnuterão o seu passo. A gente vê essa parte de lá, que Deus, depois que ele saiu do Egito, todas aquelas coisas que aconteceu, Moisés fez a lei, depois o Josué dividiu as terras, tudo certinho, né? O povo estava em Israel, tudo certinho, as coisas estavam, mas o povo sempre foi desobediente. Desde no comecinho lá, a gente vê que aconteceu muita coisa naquele acampamento lá, ele sempre desobediente. Mas agora eu vou falar, vou entrar nesse detalhe, porque vai ficar muito extenso a pregação, mas eu vou olhar a palavra que o Senhor falou. 14, versículo 14, né? Isaías 49, versículo 14. Mas se eu diz, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor, né? Aí o Senhor fala, no versículo 15: acaso pode uma mãe esquecer-se do teu filho que ainda mama, de sorte que eu não compadeça do seu filho do teu ventre? Mas ainda que todavia, se essa mãe esquecer do teu filho, eu todavia não esquecerei de ti, o Senhor fala, porque eis que está nas palmas das minhas mãos, eu te gravei, e teus muros estão continuamente perante a mim. Olha só, o Senhor está falando assim, mas Sião diz, o Senhor me desamparou e esqueceu de mim. Deus, ele jamais desamparou seus filhos. A gente pode ver na trajetória lá do Egito, lá,
o Senhor vem proteger todos os seus filhos, todos, sem exceção, né? Deus não fez distinção da realidade, não. Na hora que ele tirou o povo lá de Israel, Deus não falou assim, esse aqui vai me dar trabalho, esse vai murmurar. Não, Deus não fez isso, Ele tirou os filhos dele. Deus ama todos nós, como nós somos, né? Pecadores e imperfeitos, amém? Então nós sabemos disso. Então Deus nos ama, então a gente pode entender que Deus fala que Ele nos ama primeiro acima de todas as coisas. Então Deus nos amou primeiro, tanto é que Ele deu o Filho dele por amor a nós, por meus pecados, né? Jesus derramou Deus na cruz para que vocês sejam salvos, né? Nosso pecado, né? Então Deus, né? Então a gente sabe disso. Então tem que estar consciente disso, né? Então Deus amou, mas Deus não é um pai que desampara seus filhos. Deus ama. Ele falou que ele comparou com uma mãe pode, que amamenta seu filho, pode esquecer do seu filho. Pode, claro que pode. A gente vê muita mãe jogando filho na valeta, uma bebezinha que não tem nem. Pode esquecer do filho, mas o Senhor todavia, eu não te esquecerei do Senhor. O Senhor ama nós, acima de todos os pais, tudo que há nessa terra. Deus ama acima de todos, de tudo. Deus ama nós, primeiramente. Então, Deus ama nós. E o amor de Deus é acima de todas as coisas que acontecem, tudo acima de tudo que há. Então, o amor de Deus, ele não tem como te comparar. Não há comparação. Não é a morte, não é a dor. Não fala que quem pode comparar o amor de Deus. Quem pode separar do amor de Deus? A dor, a enfermidade, nem a morte não pode, né? O amor de Deus está acima de todas as coisas. Nada pode separar do amor de Deus. Nós temos que ter essa consciência, né? Deus nos ama, Ele aceita como somos, mas só que Ele quer que nós mude. Por isso que Ele vai dar uma nova chance. A promessa é de restauração do seu povo. É a luz que Jesus vai iluminar o povo dele, né? Então ele sempre quando ele manda um mensageiro, que é o mediador, ele fala que ele manda um profeta, uma pessoa, para que levar a palavra de lá, para levar, fala também sobre o profeta Isaías, profetizou 750 anos, que depois Jesus ia ter, nascendo Jesus. Então a gente pode dizer, ó, quantos anos passou? Então que o profeta, né, ele profetizou a vinda de Jesus, a luz do mundo, o Salvador, o Redentor, né? Então o Senhor manda um mediador para tirar o povo, né, da escravidão, então o povo do cativeiro, com uma esperança viva que o Senhor, mesmo o povo lá no cativeiro, Deus jamais desamparou o seu povo, Deus esteve com o seu povo, né? O nosso Deus é o Deus que nos ama, Ele nos ampara não. Às vezes a gente pensa que nós erramos, porque muitas vezes as pessoas não voltam para a casa do Senhor, porque erraram, tem aquela mentalidade que eu errei, eu não posso voltar, eu estou me sentindo suja, eu não posso voltar mais para a casa de Deus porque eu sou uma pessoa suja, Deus não vai me aceitar. Quem falou isso que Deus não vai te aceitar? Deus aceita você assim, Ele quer aceitar nós assim mesmo como nós somos mesmo, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, Ele sabe que nós temos defeito, Ele sabe que nós vamos errar, que nós vamos falhar. Quem falou que não sabe? O Senhor sabe tudo isso. Mesmo assim, Deus nos ama como nós somos. Amém? Então a gente precisa parar com essa mentalidade que Deus não vou voltar para cá, porque eu traí uma pessoa, eu fiz isso. Não. Ele quer isso que nós se arrependa. Volte para Ele. Essa vergonha que nós temos, isso significa que nós temos temor a Deus. Quando nós sentimos essa vergonha no coração, quando nós erramos, pecamos contra Deus, aí eu tenho vergonha de lá falar, porque não, isso é um temor. Você sabe que você fez uma coisa errada que desagradou o Pai. Sabe quando o filho faz uma desobediência com o pai? Não sei todos os dias, porque hoje em dia as coisas são diferentes, né? Antigamente, a gente fazia uma coisa com o pai, eu sentia aquela coisa assim, ai meu Deus, o pai vai me bater, né? Fica aquela preocupação, eu sei que eu errei, né? Eu não sei se faz as coisas, faz o pai de gaçapado, mas não sei. Mas antigamente era mais diferente o negócio, né? Então aí você tem aquela consciência, não, eu fiz errado do meu pai, eu vou lá pedir desculpa, não podia falar assim com a minha mãe. Sabe aquela consciência? Né? Isso é temor, é amor, é respeito. Isso é respeito, isso é um princípio, né? E a gente também com Deus é isso. Com certeza, primeiramente, quando você faz alguma coisa, você errou, você falou mal do seu irmão, você viu que você julgou, você foi precipitadamente, você tem que chegar e falar assim, Deus, eu errei ali, ó, meu Deus. Eu me precipitei assim. A gente não consegue se controlar. A gente tem assim um impulso de falar. Quando uma pessoa fala uma coisa, assim que fala pra gente não, quando uma pessoa falar de você não pode rebater, né? Mas a gente, da hora que do nervoso, a gente tá um dia, a gente vai falar de ergue a voz, né? Porque ninguém quer ficar por baixo, é a verdade que ninguém quer, essa é a realidade de nós, né? Isso é uma falha? Mas isso é um instinto humano também, né? A gente não é perfeito, você viu Moisés? Na hora que o povo ficou ali enchendo o saco dele, vou falar mesmo, o povo ficava você tirou nós do Egito, você imagina uma pessoa falando sua vida, você tirou nós do Egito, vai morrer aqui
né, começou a fazer comparação e Moisés viu tudo que Deus fez, né? E aquele povo vai falar, pá, batendo na rocha que vocês ensinaram pra bater, né? E isso não agradou a Deus, porque não confiou no Senhor, né? E assim, Deus, ele perdoou Moisés, mas ele não pôde ver a terra prometida, não pôde entrar na terra prometida. Isso foi uma desobediência. E somos nós também, né? Só tem de misericórdia pro Pai que nos ajuda a melhorar essa parte, porque nós somos assim, né? Basta uma pessoa bater no carro no outro ali na coxa, tá uma briga, pode dar até morte, meu Deus, esse negócio tá, o nervo fica flor da pele. Não pode ser, vamos conversar aí, ó, eu vou pagar assim e tal, não, mas vamos brigar, vamos discutir, não sei o que. Então é assim, é o mundo que nós estamos vivendo assim. Mas não é isso que Deus nos ensina. Nos ensina para nós ser amor, né? Deus falou de amor, de Deus, restauração, é cura, libertação, é redenção, né? É arrependimento. Deus está nos chamando nós para o povo para se arrepender, se converter. Então isso que eu estou falando, o amor de Deus. O Deus não quer saber o que você fez, Ele quer saber que você vem até Ele. Quem vai te curar, vai te libertar de tudo isso que nós estamos falando é Deus. E quem pode mudar o ser humano é Deus. O ser humano, ele não consegue mudar a si mesmo. Não tem como ele mudar a si mesmo. Só Deus pode mudar o ser humano, né? Só Deus que pode mudar. E isso também que a pessoa queira mudar, porque o arrependimento, quando você se arrepende, vai para Deus, você está disposto a mudar. Eu falo assim, agora estou fazendo uma oração que fala, Senhor, eu não quero ser a minha versão mais antiga. Não quero ser, me inspirar naquilo que eu já fui no passado. Eu quero ser uma nova carne, já que eu sou uma renovada, eu sou uma nova pessoa em Cristo, eu não quero ser mais a mesma carne, porque a mesma carne era brava, estourada, partia pra cima, falou de mim, vamos tirar a satisfação agora. Eu quero saber que falou de mim, tem que ele vai falar, entendeu? E eu não é mais assim. Eu falei, deixa eu falar, quer falar, fale, meu. Pode falar à vontade, né? A gente sempre fala assim, né? Não pode falar, porque eu acho que ela fala, porque tem gente que gosta de falar. Você percebeu que tem gente que gosta de falar da vida dos outros? Passa o dia inteiro na vida dos outros. Quem ganha com isso, né? Comentando da vida dos outros. Não ganha nada com isso. Falar mal da vida dos outros é pecado também, sabia? Comentar, nem comentar. Até eu chamo a atenção, para de comentar da vida dos outros, eu não gosto de ouvir. Até sair de perto. Quando a pessoa começa a comentar, não fala de mim, eu não gosto. Eu me sinto assim mal por dentro, assim, sabe? Eu não gosto. Eu fico pondo minha vida com outras coisas e não fico muito. Eu não gosto nem de falar muito da minha vida. Eu sou mais assim, descando da minha vida, não gosto não gosto, né? Então o amor de Deus é isso, né? Para restaurar a vida da gente, né? É para que a gente saia das situações difíceis, sabendo que quem pode nos ajudar é Ele. Esse amor, restaurador, que tem poder para nos curar, nos mudar, nos transformar, né? É esse amor que Deus está nos oferecendo. É esse amor que Deus quer que você volte para Ele, que Ele quer te dar para você. Então você não se sentir desamparado. Porque muitas vezes que tem Israel achou desamparado, porque depois que foi tudo destruído, claro, a gente sabe que foi desfiliado Israel, mas teve um pouco que ficou ali ainda, né? Mesmo aquelas ruínas assim, pessoas ficaram um pouco por ali ainda. Não foram todos, alguns ficaram. Mas aqueles que foram, acharam que Deus abandonou eles lá. Não abandonou não. Deus manda um profeta para levar esperança, luz para o povo. Falar, Deus, ó, não se preocupe não. Continua a vida de vocês, estão criando uma terra vizinha. Continua a sua vida de vocês, mas Deus não abandonou vocês. E Deus, quando eles foram, também já Deus fez a promessa de restauração. Dias vão voltar. É como se eu falasse, vocês vão voltar depois, e eu vou restaurar da Israel, e todos os Israel vão voltar, entendeu? Estavam desfiliados pela terra. Então, olha o que Deus faz. Ele é maravilhoso. Sabe o que Deus pede para Isaías? Isaías ou Jeremias? Acho que é desse, seja Isaías ou Jeremias, né? É Jeremias comprar um terreno depois que o rei fosse invadido lá, né? Invadir lá a Israel lá, Judá e Israel, e comprar um terreno. Deus já estava mostrando que o futuro vinha, né? Olha só, como Deus é bom, né? Ele pensa em tudo as coisas. A gente que pensa que fica do caos assim, fala, não, agora aqui não vai ter mais jeito, porque essa terra não tá seca, não vai dar. Mas Deus, para Deus dá todo jeito, Deus pode todas as coisas. Então ele tá falando que se pode uma mãe esquecer do seu filho, sua mãe esquecer do seu filho, mas eu toda a vida não esquecer de ti, porque Deus não esquece de ti, não. Quem disse que Deus esquece de você? Deus não te desampara, Deus é um pai protetor, né? Deus, ele guarda nós, ele protege nós, ele quer o nosso melhor. Quem falou que Deus não quer? Porque eu errei lá, vamos supor, uma pessoa fez uma coisa errada lá fora. Claro que não, mas Deus sabe que nós somos assim, né? Ele criou nós, se ele criou, sabe como é a nossa natureza, ele vai perdoar nós. Só que tem que se arrepender, né? Tem que buscar a Deus. Por isso que as pessoas têm muita vergonha de voltar para a igreja, desviar, não tem que ter vergonha. Porque é isso que Deus quer de nós, um coração quebrantado. Que esse tempo pede do Senhor e fala assim, eu errei, me perdoa, Pai. Você sabe, eu sou fraca, sou humana, né?
me perdoa, eu não quero ser mais assim. É isso que Deus quer de nós, o amor de Deus é isso. Ele supera tudo aquilo que nós, ele perdoa nós, ele nos ama, o Senhor, né? Então o amor de Deus, a mãe pode esquecer do filho, ele falou, pode sim, mas ele não pode, ele não esquece de nós. Ele está do nosso lado nos ajudando, né? É que nós pensamos que Deus nos abandonou diante de uma situação difícil. Nem sempre toda situação difícil significa que Deus nos abandonou. A situação difícil é para mostrar que Ele está com você, aí sim, porque quando nós passamos por um processo, além de ser um amadurecimento espiritual, porque você vai manter ali, você vai estar focado em Deus, você vai também ter perseverança na fé. Porque é isso que Deus quer, filhos valentes, corajosos, determinados, perseverantes na fé que não desista, né? E é isso que Deus quer. Mas Ele sabe que de manhã nós vamos ficar mais para baixo, de manhã nós vamos ficar tristes, cansados. Claro que sim, o nosso corpo cansa. Nós somos cansados, por isso que Ele fala, vinde a mim, estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por quê? Porque Deus sabe que nós vamos cansar. Tem dia que nós vamos estar cansados, né? O nosso corpo cansa. A vida cansa, né? Entediante, a vida também é entediante, né? Então a gente sabe que vai cansar, mas o Senhor está ali para nos amparar, né? Então tem muita gente que se sente muito abandonado por causa de uma situação que você está passando, enfrentando, acha que Deus não vai, não está te olhando o sofrimento, não está vendo o sofrimento, Deus está vendo o sofrimento, Ele está vendo tudo que está acontecendo à sua volta, né? Ele sabe tudo que está acontecendo, quem fala de você, quem se levanta contra a sua vida, quem está te perseguindo, a sua situação financeira, a sua saúde, nossa, Deus sabe tudo. Ele não desampara os seus, não. É que nós não confiamos em Deus, né? Achamos que o Pai desampara, mas nós não. É nós que afastamos do Pai, mas Ele está sempre conosco, Ele não desampara o seu, não, né? Você tem que confiar e clamar e orar ao Senhor, amém? E Ele fala assim que você está gravado na palma das minhas mãos, né? Ele gravou. Na verdade, ele gravou, escreveu, né? O nome nosso está na palma da mão do Senhor. Gravou, escreveu, né? Então, os teus muros estão continuamente, permanentemente. Os seus muros estão protegidos. Você está sendo guardada 24 horas por dia. Permanentemente, o Senhor está com você o tempo todo. Deus está com você, está falando. Então, você está assistindo sozinha? Está assistindo sozinha? Está assistindo largado numa situação difícil? Pode ser que todo mundo te abandone lá fora, mas o Senhor jamais te abandonou. Você acha que você está sujeito nessa situação? Não, não está. Só que às vezes tem situação que Deus permite a gente passar, para que Deus quer mostrar algo que nós estamos fazendo, que não está agradando Ele, e também Ele tem algo que Ele quer subir um nível maior. Mas tudo é um processo, né? Há um processo. A dor não significa que Deus não te ama, ao contrário. É pela dor, pela prova que Deus prova que nos ama. Mais ainda, esse é um processo que tem que passar, né? Então, como é que você vai passar, vai ter vitória se você não passa pelo processo, né? Toda luta tem que ter vitória. Então tem que ter luta para ter vitória. Como é que você vai lutar se não tem luta? Como é que você vai ter vitória sem lutar? Sem correr atrás, sem né? Não. E o abandono, nós não somos abandonados. O Pai jamais abandonou, por isso que Ele deu o Filho dele por nós, por amor a nós. Deus deu o Filho dele por amor a nós não somos abandonados. E ainda Jesus subiu com o Pai e deixou o Espírito Santo com nós, amém? Então o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar, nos ajudar, né? O Espírito Santo está aqui, nós temos que clamar o Espírito Santo. Jesus subiu, mas deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus está no meio de nós. O Espírito Santo é o próprio Deus também. Ele está no meio de nós, né? Ele vem nos auxiliar, ajudar a mudar, a transformar nossas vidas e também mostrar o que nós estamos fazendo certo e errado, porque o Espírito de Deus é a verdade, né? A verdade que habita em nós, porque a verdade vos libertará tudo nós. A verdade. E quem é a verdade? É Jesus, é o nosso Deus. Ele é a verdade. É o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E Deus confia na palavra de Deus. Então você não se sente desamparado. A palavra foi essa. É uma promessa sobre todos nós. Há uma promessa de restaurar nossa vida, aquilo que já foi perdido. Que existe está sendo abandonado, que muitas vezes situações as pessoas abandonaram ela. Que não ligam mais para ela, não se importam mais com ela, porque ela não está no centro hoje em dia você tem que estar no centrinho, né? No grupinho. Naquela coisa assim de muito aparecer, tudo assim, né? E não, você está largado porque você não tem as condições que eles têm. Ou talvez muita coisa acontece que envolve isso, mas assim, você não precisa estar num lugar junto com ninguém para você ser especial. Você já é especial porque Deus fez você ser especial.
Para Deus você é especial. Depois você não precisa estar em destaque em lugar nenhum, porque você já é onde você chega, você já é uma pessoa importante. Eu acredito que você que está ouvindo isso aí, você já é uma pessoa importante para sua família, para o seu trabalho, né? A situação que você está passando significa o que vai te mudar você quem você é. Continua sendo quem você é. Para Deus, o que Deus quer de você é só o seu coração. É só quem é você. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor ele vê o nosso coração. É isso que Ele quer de nós, é o coração que reconhece quem é Deus, reconhece que o amor dele é importante para nossas vidas. É fazer de Jesus, o Deus, nossa morada, né? Habitar na presença de Deus, estar debaixo das asas do Altíssimo. E o Senhor que nos protege, o Senhor que nem uma ave, vou falar uma galinha, mas é uma expressão mais com Deus animal. Mas sabe quando uma galinha protege seus pintinhos debaixo das asas quando vai chover? Ou a ave também, e protege debaixo das asas? É assim, nós somos assim, Deus protege nós, Deus ampara. Deus não desampara não, o mundo desampara você, o mundo te rejeita, o mundo não liga pra sua, não se importa, mas Deus não, Ele se importa mesmo, te ama, Ele nos ama, a ponto de nos defender, nos brigar por nós também, lutar por nossas guerras, os seus exércitos. Ele não nos abandona não fique triste se você está passando por situação. Mas eu tô aqui sozinha, sabe, me abandonaram, eu tô doente, eu não tenho dinheiro, não se preocupe, se você confiar em Deus, essa situação vai mudar. E Ele vai vir te amparar, Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar para fazer você ser uma pessoa vencedora, amém? E Deus nos ama, isso que é importante, Ele ama assim nós por todas as coisas, amém? É só confiar, crer e obedecer ao Senhor, e ouvir a voz de Deus que está falando no seu coração, amém? Guarde essa palavra. Vamos lá para o Salmo 91, que Deus quer falar sobre o Salmo também. O Salmo 91, gente, para de guardar a Bíblia dentro de casa, do livro aberto, tá? Ore o Salmo 91, ore com fé, porque o Salmo fala sobre a soma do Altíssimo. Se você está na soma de Deus, fazendo Deus sua morada, você não tem que temer a nada, você descansa no Senhor, né? Então sabe que sua vida está na mão de Deus. O que vai acontecer, mas o Senhor vai estar com você, te guardando, te dando livramento, te fortalecendo nessa situação, né? Porque é isso que o Salmo fala, sobre uma proteção que vem do alto, do Altíssimo. Você descansa sobre a soma do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor, né? Porque é guardado, né? Como eu falei. E você vai dizer, você vai clamar ao Senhor, falar: Senhor, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Você vai clamar, você vai afirmar: Senhor, se eu estou aqui, graças ao Senhor, o Senhor é meu refúgio, o Senhor me fortalece, minha fortaleza, meu refúgio que eu escondo no Ti. Quando eu estou precisando de um problema, é lá que eu vou buscar auxílio do Senhor. Mas muita gente só busca a Deus também, não pode. Faça do Senhor a morada, mas não procure Deus só quando está precisando. Procure Deus o tempo todo. Faça do Senhor a sua morada. Deixe Ele morar no seu coração. Deixe Ele morar na sua casa, na sua família. O que você for fazer, ofereça primeiramente a Deus. Agradeça a Ele primeiramente. Não busca a Deus só porque Ele vai te dar. Busca a Deus porque Ele é amor. Olha só, Ele falou: Ele deu a vida por nós, Jesus. E Deus deu o seu Filho. E Jesus deu a vida por amor a nós. Então Ele é amor. Então Ele merece toda a glória. Então Ele merece valorizar a presença de estar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Então aqui o Salmo fala que aquele que habita o Espírito Altíssimo descansa no Onipotente. No versículo 2, diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, e Deus, é meu Deus em quem eu confio, nele eu confiarei. Porque livrará das passarinhas da peste perniciosa. Eu falei que o passarinheiro te parapuco, que quer te prender, a seta do inimigo, né? As ilusões se mostram de você, toma cuidado, vigia. A peste é a praga. A gente viu uma pandemia aí, você viu como Deus levou tantas famílias, uns foram, mas Deus levou livramento, né? Então, cobrirá com suas asas, sobre suas pernas, das suas asas, as asas estarão seguras, sua verdade é escudo e bronquel. Então, o Senhor cobre com suas asas. Nós estamos debaixo da proteção de Jesus, como eu falei, como se fosse um pássaro, né? Protege, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor. Então, nós estamos protegidos pelo Senhor, quem coloca a Deus como seu refúgio, quem espera no Senhor, amém? Glória a Deus. Então Ele protegerá você. Não que você não vai passar por situação difícil, vai, mas Ele vai te estar protegendo, vai te estar guardando, vai estar te fortalecendo, né? Vai fazer você prosseguir, porque você confia no Senhor, você fez do Senhor a sua morada, o escondido, está debaixo do escondido do Altíssimo, amém? Glória a Deus, aleluia. Só que o Senhor fala assim: sob as suas asas você estará seguro. Então, tá? Você está colocando sua morada, está buscando a presença de Deus, você tem que confiar no Senhor. Mesmo que aconteça qualquer coisa, você vai superar, você vai vencer em Cristo, glória a Deus, né? A sua verdade será escudo profético. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, né? Ele é a verdade. Então, se você anda debaixo da verdade, você anda debaixo da proteção do Senhor. Que quem anda na verdade, mesmo que as coisas venham, o Senhor dá o livramento. Quem sai debaixo da verdade do Senhor, anda vivendo nas coisas do mundo, se afasta de Deus,
você não anda na verdade, você anda vivendo na mentira, no engano. Aí você peca contra Deus e as consequências virão, porque você não, a verdade que faz um escudo bronquial em você, ela é um escudo, a verdade é um escudo, né? Antigamente os estudantes usavam, né? É um escudo de proteção. Então, é escudo, né? Então, a verdade é um escudo de proteção, escudo bronquial, é um escudo que protege a gente. A verdade que você fala, que Jesus fala que a verdade te libertará, e se você vive debaixo da verdade, mesmo que alguém te julgue e fale mal de você, alguma coisa acontecendo na sua vida, você está debaixo da verdade. Então, a verdade, o Senhor é justo, né? Ele é o justo juiz. Ele vem proteger você. Agora, se você vive no mundo da mentira, fazendo coisas erradas, não agradando a Deus, você vai colher as consequências, porque você não está vivendo na verdade. E a verdade aqui é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, busque viver embaixo da verdade, na vida de Deus, fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. A verdade é essa. É Jesus. Ele é a verdade. E a verdade nos libertará. Nos libertará. Nos libertará. É a verdade que é o Senhor. Bem? Então, você creia que a verdade, ela nos liberta de tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus. Então, tenta buscar viver debaixo da verdade, buscar vir para a presença do Senhor, né? E quando vem alguma coisa na sua vida, você sabe que você está debaixo da verdade. A verdade vem te defender, né? A verdade está acima de todas as coisas. É Jesus, amém? Glória a Deus, receba essa palavra e creia no poder de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus falando, né? A verdade é o Senhor nos revelando para nós, né? Falando conosco como Ele quer o posicionamento do seu povo. Ele falou de restauração, de promessa para Israel, promessa para o teu povo, depois de um momento difícil, de aflição, né? Momento da calamidade, que estavam colocados no cativeiro, voltaram, a vida deles, é como se fosse a luz viesse, né? Uma esperança para o povo, né? A vida de Jesus também foi, que o Isaías também já pegou, né? Profetizou. Então a luz, né? Para o povo, para nós, para nações, né? Então a restauração também das nossas vidas, o Senhor está falando. A promessa que está sendo, que vai ser está sendo liberada nas nossas vidas, algo novo Deus vai fazer, né? Restaurar nossas vidas. Muitas pessoas estão aí também, sentindo assim, depois de um período difícil, desazuladas, destruídas, porque tem situações que a gente parece que nós estamos largados mesmo, é verdade. As pessoas estão abandonadas, mas nós estamos assim, que ninguém se importa, mas Deus se importa, porque Deus nos ama, Ele fala que nos ama. E então Ele falou que todavia, uma mãe pode esquecer de um filho, mas Ele todavia, Ele jamais esquecerá de nós. Então você tem que colocar na sua cabeça, Deus, quando você está passando um momento mais difícil, Deus jamais esqueceu de mim. Pode qualquer pessoa esquecer de mim, mas Deus não esquece porque Deus me ama. Coloca no seu coração essa palavra. Ele te ama, né? Amém? Então Ele vai, então nenhum dos seus muros vai te proteger permanentemente. Ele fala perante os seus muros que Deus está guardando você, Ele guarda Israel o tempo todo. Vai vir problema, mas Ele vai estar te sustentando, irmão. Ele vai estar te protegendo, te guardando. É isso que nós temos que ter, essa fé viva no Senhor. Confiar na palavra de Deus, não duvidar da palavra do Senhor. Né? Esse mediador que Deus fala é Jesus, né? Também que é a luz que vem para o mundo, né? Jesus trouxe a luz para nós, né? A luz de Deus que nos ilumina todo dia, né? Que nos faz a gente ter esperança viva até a promessa da redenção, da salvação, da vida eterna. E a luz que também Jesus também manda os seus mensageiros através da palavra que nós estamos falando para levar umas boas novas para você aí que está precisando, né? Tipo uma palavra de alegria, de ânimo, de esperança. Não se desespera não, confia no Senhor, continua confiando. Dias melhores virão, eu creio, né? Há um processo, há um tempo determinado que Deus colocou. Há aquele tempo que Ele colocou, o tempo para sorrir, para chorar, ao tempo para levantar, ao tempo para aproveitar, há o tempo para todas as coisas. Deus colocou esse tempo. Então você confia no Senhor, amém? Então receba a palavra de Deus no coração, para clamar o Salmo 91, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa acima do Onipotente, do Senhor meu Deus refúgio, minha fortaleza, dele eu confiarei. Porque livrará lá os passarinheiros da peste perniciosa, cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, estarei segura, sua verdade será Deus bronquel. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que foi de dia peste que escudão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios. Porque o Senhor teu refúgio, no Altíssimo fizeste tua habitação. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. O Senhor dará ordem teus anos, guardar teus meus caminhos. Ele me sustentará nas tuas mãos, pedra alguma. Pisarás o leão e a aspa, tocarás os seus pés. O filho do leão, a serpente, portanto, tão encarecidamente a mim se apegou com amor, também o levarei, e a salva, conhece meu nome. Ele invocará e eu lhe responderei na angústia. Dela eu tirarei e glorificarei, fartá-lo-ei com os dias, e eu te mostrarei santo. A minha salvação eu te mostrarei, e eu te mostrarei santo.
a minha salvação e te mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, por que me amas? Eu não posso te explicar, mas a ti também te ama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te ama, pois deseja te salvar. Ele te salvar, viu? Ele nos ama, viu, irmão? Acima de todas as coisas. Confia no Senhor. Que Deus abençoe e receba a palavra do seu coração. Seja uma semana abençoada. Fique com Deus. E para você que vai ver o vídeo amanhã, de dia, né? De manhã, bom dia. E se for à tarde, uma boa tarde para você da noite. Boa noite, a paz de Deus abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor. Aleluia. Jesus te ama, viu? Aleluia. Glória a Deus.